Vamos lá, pessoal, para a segunda parte. Estava explicando, pretensão minha, né? Explicando não. Estava mostrando o CD Overnight Sensation, né? Depois nós temos um CD pirata que eu mesmo montei na época do Emule e do Soulseek. Eu baixei um arquivo chamado Live in Binghamton, Nova York, 5 de 1 de 74. Nunca ouvi falar da cidade, sei lá. Que lugar é esse? Binghamton. Não sei o que é. Só sei que é um show ao vivo, que eu gravei em 2 CDs, né? Primeiro CD com 12 músicas, o segundo com 10. Aqui tem a música Camarilo Brilo, né? Um piratinha do Zappa. Por falar em pirata, vocês já ouviram falar na bootleg series do Zappa? Foi mais ou menos o seguinte: as pessoas pirateavam a obra do Zappa. Bootlegs adoidado, muitas gravações ao vivo, pirata e vinil. Só que o Zappa ele sempre teve um carinho pelas apresentações ao vivo. E aí ele via e ouvia aquele monte de bootleg, todos gravados de qualquer jeito, com alguém segurando perto do palco um gravadorzinho de mão. Ele ouviu e falou assim: nossa, mas tá muito mal gravado isso, né? E tem pessoa ganhando dinheiro com a minha obra. Aí ele faz um acordo com a gravadora, faz o seguinte, ó: recolhe do mercado todos os bootlegs, todos os piratas, e ele mesmo lança. Pirateia o pirata, lançando todos os álbuns com a mesma capa, com o mesmo áudio, apenas com o rótulo da gravadora, né? Uma jogada de gênio, né? Porque quem compraria um pirata sem selo ou de uma origem desconhecida, se pode ter esse mesmo pirata de uma maneira oficial, vamos dizer assim, né? Coisas da cabeça do Zappa, né? Aqui o álbum Apóstrofe, de 74, grande sucesso da carreira dele. O Zappa nunca foi um grande vendedor de discos, mas esse álbum de 74, por algum motivo, escalou as paradas e chegou em 10º lugar, né? Deve ter caído no gosto de algum DJ, né? Vamos dizer assim. E aí, mais pessoas começam a conhecer a obra do Zappa, né? Tudo indicava que o Zappa poderia entrar na roleta russa do show business, né? E gravar vídeos e posar para capas de revista, mas não foi isso que aconteceu, né? O Zappa assim, não se deixou seduzir pelo sucesso comercial. Mesmo porque, logo depois, ele aparece com o álbum Roxy e Elsewhere. Roxy é uma casa de espetáculos, né? O Roxy e outros lugares, algo assim, na tradução. Também temos quase 10 músicas aqui. Produzido pelo Zappa. O Zappa sempre gravando todos os shows e alguns ele lançando em álbum oficial, como esse aqui, né? Aqui nós temos o Zappa com os Mothers, né? Depois, um outro disco famoso dele, que é o One Size Fits All. Olha assim, o sofá na capa. Lembra que eu falei pela opção de desenhos e não fotografias? Né? Aqui já o jazz rock dele já vai tendo toques de avant-garde, de instrumentos estranhos, vamos dizer assim, né? Mas é um disco também que os fãs gostam muito. Aqui um título engraçado, Bongo Fury, Fúria do Bongo, Bongo. É o Zappa com o Captain Beefheart. Vocês já ouviram falar no Captain Beefheart? É outro malucaço dos anos 60 que lançou aquele famoso álbum Truth Mask Replica, um álbum capa vermelha. Tem um cara que no lugar da cabeça tem um peixe, né? O Zappa meio que apadrinhou esse cara também, né? Ele olhou pro cara e falou: esse cara é outro maluco que nem eu, né? E esse álbum ele divide com o Captain Beefheart num álbum chamado Bongo Fury, que na verdade é um show na cidade de Texas, em 1975, né? 9 músicas, muita doideira, muito improviso musical e aquela maestria sonora que a gente conhece quando o Zappa está tocando. Aqui um disco meio roqueiro, vamos dizer assim. Você sente a guitarra mesmo assim, meio suja, meio lenta, né? Um disco de rock, vamos dizer assim.
Os Zut Allures, olha eles aqui. Os Zut Allures, se não me engano, é 76. Lembrando que em 76 já havia Disco Music, ela estava forte. E o Zappa dava uma banana. Assim, que coisa louca, as pessoas estão ficando malucas, né? Isso não é música, né? Nós temos aqui os Zut Allures, também 9 músicas. Tem a música Disco Boy, que eu destaco aqui. Mais um show, agora Zappa em New York. Se não me engano é 77 isso aqui. É um álbum duplo, tá? E nós temos 2 CDs, ó. Caixinha verde, muito legal. A gravadora Eldorado acertou. Ela manteve a parte estética da coisa igual. Esse CD ele não perde nada do importado. Ele tem igualzinho. Ele é feito da mesma maneira. As caixinhas com lombada meio verde aqui, ó. Talvez não dê para ver no vídeo. Mas essas caixinhas ela tem um tom meio esverdeado, né? Muito interessante. E aqui o famoso Estúdio Tan. Eu lembro que a revista Som 3 fez uma crítica elogiando esse disco. Na época eu fiquei curioso para ouvir, mas não tinha nas lojas aqui de Santo André, né? Você ia para a Galeria do Rock, era quase impossível achar, porque as poucas unidades, as poucas cópias que surgiam, não corriam de mão em mão. O primeiro que chegava comprava e você nunca mais via, né? Claro que isso não passava na televisão e os radialistas e os DJs aqui do Brasil nem sabiam o que era isso, né? Estúdio Tan, se não me engano, é um álbum de 78. E aí, a gente encerra uma espécie de segunda fase do Zappa, né? Essa segunda fase do Zappa ela é marcada pela uma aproximação do Zappa com o jazz e com o improviso musical, né? O Zappa vai colocando todas as cartas na mesa, mostrando, olha, eu sou um bom baterista, sou um bom guitarrista, sou um bom maestro, jogo nas 11, o que eu tenho para dizer é mais ou menos isso, né? Me respeita? Não, não é isso. E ele vai fazendo uma espécie de cartografia dos estilos musicais, até que surge a terceira fase, né? Terceira fase do Zappa. Nossa, não caiu nada hoje, deixa eu separar isso aqui. Terceira fase do Zappa é uma fase com muitos álbuns, mas é um negócio um pouco triste. Por quê? Aqui o Zappa está tocando melhor do que nunca, ele está voando baixo, né? Mas é também a fase onde ele descobre que ele tem o câncer de próstata, né? Acho que em 89 ele descobre que tem o câncer de próstata. Antes de 89 ele lançou muita coisa legal, né? Esses CDs eles vão até o momento que o Zappa descobre que está doente, né? Porque o câncer de próstata estava em estágio avançado, né? O que marcaria uma espécie de última fase da carreira dele, né? Aqui nós temos Sleep Dirt, tentar tirar o elástico aqui, rezar para não cair nada. Outro desenho na capa, sonhos sujos, alguma coisa assim. Sonhos não, é sono sujo, né? Olha a cama aqui. Não vou me aventurar a explicar isso aqui, porque eu não teria capacidade para tanto. Mas esses CDs marcam a fase do Zappa virtuose, né? O Zappa está tocando uma máquina, assim, né? Ele descobre o synclavier. Synclavier é uma espécie de máquina que você acopla dos instrumentos e faz um som todo futurista, né? Parece que o synclavier foi usado naquela música Beat It, do Michael Jackson. O som vai ficando muito puro, assim, né? Meio robótico, né? O Zappa gostou disso aí, né? Aqui, um dos maiores discos da carreira dele, também sucesso de público e crítica. Estou falando do Shake Your Boot. Olha ele aqui. Shake Your Boot. Se não me engano, é da época da Revolução Islâmica, né? No Irã, o Shah do Irã, ele cai. A Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini vira o dono do Irã, vamos dizer assim, e o Zappa já enxergava assim, pô, isso não é legal, isso vai acabar com os direitos de muitas pessoas, né?
as pessoas vão ter os seus direitos tolhidos, né? E foi o que aconteceu, né? Veja aqui o que aconteceu esses dias aí com Israel e o Hezbollah, né? Um sucesso comercial e de crítica, 18 músicas, o Zappa tocando melhor do que nunca. E aqui, a obra-prima dele, o melhor disco da carreira dele, e não sou eu que estou falando, são os Zappa Maníacos, né? Os críticos musicais norte-americanos, europeus, brasileiros. Estou falando do álbum triplo Joe Garage. A Garagem do Joe, parte 1, 2 e 3. Nós temos uma caixinha com 3 CDs. Olha os CDs aqui tudo. Né? Na verdade não são 3, são 2 CDs que reúnem os 3 álbuns. E o que seria esse Joe Garage? É o Zappa tocando praticamente numa garagem, improvisando e mandando a ver, né? Assim, mostrando todos os recursos dele como guitarrista. Ele tinha muita coisa para dizer. Nesse álbum ele vai começando não seria bem isso. Ele vai enveredando mais para a política, mas sempre costurando uma base instrumental muito interessante, né? Joe Garage é o CD ideal para você iniciar na obra dele, né? Começar a entender a obra dele. Aqui, um outro disco que fez sucesso, numa caixinha bonita, de papelão. Vamos ver aqui. 3 envelopinhos. Olha só. Estou falando do álbum Shut Up, Play Your Guitar. Cale a boca e toque sua guitarra. Olha ele aqui na capa. A gravadora Eldorado manteve a caixinha de papelão. Olha que legal. E é isso que o título entrega, né? O Zappa esmerilhando na guitarra. Não há muito o que dizer. Aqui, um álbum curioso e interessante. Incental Rebellion. Aqui é um disco de política. O Zappa vai, em quase todas as músicas, mostrando seu descontentamento com a censura, né? Lembrando que a esposa do Al Gore, né? Vocês conhecem acho que é vice-presidente, parece. O Al Gore era casado com uma mulher toda engessada, vamos dizer assim, né? Que via perigo em tudo. Ela inventa aquele PMRC, aquele selinho que foi colado depois em todos os álbuns, dizendo essa obra contém linguagem ofensiva, blá blá blá. O Zappa não concorda, vai nas cortes discutir isso e tentar evitar, mas acaba vencido e ele então reage gravando o Tinseltown Rebellion, né? Rebelião na cidade de Tinsel, não sei o que seria isso, né? Aqui, um outro disco interessante, You Are What You Is, é aquele álbum que tem essa famosa canção título que tocou no programa Realce, no Clip Trip, né? Talvez a única coisa que a gente tenha em matéria de vídeo que nós tivemos, né, nos anos 80. Claro que o Zappa é um artista muito anticomercial, mas esse clipe era uma doideira, né? Eu vou recomendar que vocês procurem esse título no YouTube. You Are What You Is. É aquela pessoa que está sendo carregada para uma espécie de hospital psiquiátrico, numa camisa de força, e o cara tem uma cabeça de lagosta. Uma coisa espetacular. E no clipe aparece um cover, um sósia do Ronald Reagan, na cadeira elétrica. Sensacional, né? O Zappa, então, grava um álbum de 20 músicas, onde ele produz, né, se autoproduz. Olha aqui o terninho cor-de-rosa, bem anos 80. Isso aqui, se não me engano, é primeira metade dos anos 80, eu não tenho certeza. Acho que é 81, 82, por aí, tá bom? Aqui, um álbum que saiu no Brasil, esse você achava. Esse também. Talvez por conta do próprio videoclipe. Esse outro, esse branquinho, você achava nos mappings na mescla da vida. Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch.
O barco demorou para resgatar e salvar a bruxa, algo do tipo. Ele aqui com a filha, ó. É desse álbum, há uma música muito famosa da carreira dele, que se chama Valley Girl. Valley Girl é uma espécie de brincadeira que a filha dele fez, é uma crítica que a filha fazia às colegas dela da Universidade de Los Angeles, né, da UCLA. E aí o Zappa ouvia a filha falando assim, pô, isso deve dar uma música. Ele pega essas críticas da filha, se não me engano, põe a própria filha recitando uns trechos, e por algum motivo essa canção rendeu e tocou nas rádios norte-americanas, né? Ship arriving too late to save a drowned witch. Acho que é isso, hein? O barco demorou para salvar a bruxa, algo do tipo. Esse você achava nos sebos até por um preço razoável, né? Você achava os discos, não era difícil achar esse álbum, né? Hoje é claro que é impossível, mesmo a versão brasileira. Aqui o Baby Snakes, cobras pequenas, algo do tipo. Aqui muito Synclavier, aqui, hein? Aqui o Zappa estava experimentando no estúdio feito um louco, feito um cientista maluco. Aqui, Tingfish, um CD duplo, muita música, parece até uma ópera rock isso aqui, ó. Um cara com uma cabeça de macaco, umas coisas assim. Esse universo zappiano, ele teria que ser estudado com afinco, porque tem referências que a gente não sabe, né? Ele está falando de coisas, não sei se do cinema, dos quadrinhos, ou de alguma banda hermética do cenário norte-americano, desconhecida talvez por nós. A obra é recheada de citações, e esse Tingfish, né, me parece ser uma espécie de ópera rock, talvez. Né? Aqui, Frank Zappa apresenta os Mothers of Prevention, né? Agora não é mais os Mothers of Invention, é Mothers of Prevention, que é aquela história do selo que eu falei, do selo para proteger as pessoas de não ouvirem algo perigoso. Né? O Zappa tem uma frase curiosa, ele fala assim: a maioria das canções são sobre amor, mais da metade das músicas falam de amor, e nem por causa disso as pessoas se amam. Então não se preocupa com letra de música, que isso é uma bobagem, né? Mais quadrinhos, mais desenhos, uma espécie de arte underground, vamos dizer assim, né? Algo que remete àqueles quadrinhos franceses da revista Pilote, né? Muito louco. Aqui, Jazz from Hell, que o Zappa já descobre que está com câncer na próstata, né? Já uma espécie de tentativa do Zappa de gravar o máximo possível, como se ele falasse assim, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu pôr tudo que eu tenho gravado para fora, vou despejar no mercado. Jazz from Hell já é um disco dessa fase final do Zappa, né? 8 músicas. Aqui o Zappa vai se aproximando também da música clássica tradicional, né, do Pierre Boulez, coisa do tipo. Aqui outro disco de guitarra do Zappa, outro álbum duplo, chama Guitar, né? Olha ele aqui tocando o instrumento. Teve um show do Zappa, que eu não vou lembrar que ano que foi, que um fã, entre aspas, invadiu o palco e deu um soco no Zappa. Né? O Zappa foi agredido enquanto tocava. Coisa que só acontece nesse universo aqui, né? Aí a gente vai para a última fase do Zappa, que são o quê? Os discos finais da carreira dele e a descoberta da doença e os chamados álbuns póstumos. Aqui já termina, a caixa já acaba, né? Claro, eu falei de 60 álbuns e não mostrei nem 40, eu acho. Mas, nem muito menos, sei lá. Mas é o que tinha na caixa, e os outros, não os 60, alguns outros estão em outras caixas que não apareceram, né? Aqui, o álbum chamado Cucamonga, póstumo também, que o Zappa já tinha embarcado para o além, né?
Delphi Record. Delphi é uma gravadora de surf music, né? Aí nós temos Playground Psychotics. Olha, uma arte meio poluída, bem ao estilo dos quadrinhos do Crombie, né? Pelo menos eu enxergo assim, posso estar falando uma bobagem. Mas eu acho que tem a ver com essa coisa do outro CD duplo também, né? Produzido pelo Zappa. Muita música. Aqui, um piratinho. Esse aqui fui eu que montei, porque eu não achei o CD. E acho que a gravadora Eldorado não lançou, era a época dos discos póstumos, né? E isso não estava no contrato da Rico, eu acho. É o Civilization Fase 3, né? Outro CD duplo, esse fui eu que baixei e montei, no CD da MTech. E a capinha e a contracapa eu baixei da internet. E por fim, o Later, acho que esse título é alemão. Uma vaquinha na capa. Acho que é espuma. Acho que a tradução é espuma. Deve ser alemão isso aqui. É um disco em CD triplo, onde o Zappa também põe para fora todas as músicas dele, né? Muito interessante. E aí eu termino esse vídeo. Claro que ficou faltando falar muita coisa. Ficou faltando falar aquela frase famosa dele, né? Se não me engano é mais ou menos assim. Um repórter de rock é uma pessoa que não sabe escrever falando, entrevistando pessoas que não sabem falar, para depois colocar no jornal e mostrar esse texto para pessoas que não sabem ler, né? Uma coisa meio louca, né? Ele fala também da necessidade da intuição, do improviso e da emoção, né? Nada disso seria possível do que eu mostrei se não fosse um grande amor pela música. Agora, a minha pergunta: por que será que as gravadoras brasileiras não lançaram a obra do Zappa? Ele é um cara conhecido, aquela barba, aquele bigode, aquele cavanhaque, a imagem do Zappa todo mundo conhece. Todo mundo conhece o nome Frank Zappa. E por algum motivo, só a obra dele dos anos 80 em diante saiu em vinil aqui no Brasil, uma ou outra coisa dos anos 70, mas esses CDs todos você só encontra importado, né? Mesmo esses CDs da Eldorado são impossíveis de achar hoje. Se você achar no Mercado Livre vai estar uma paulada. Nem falo dos LPs, dos vinis. Esses sim, muito difíceis, muito caros. Os bootlegs talvez alguma coisa, mas vai estar com uma qualidade sonora ruim. Mas você pode aprender mais sobre o Zappa assistindo documentários no YouTube, assistindo os clipes, né? Tem muita coisa desse universo do Zappa em imagens. Você fala assim, não tenho grana e não consigo achar os álbuns. Mas dá para você ouvir e assistir de outra forma, né? Pessoal, esse devaneio todo, essa verborragia, essa retórica, é porque eu também não conheço e não tenho tantos dados para falar do Zappa. Se você quiser conhecer mais detalhes, você tem que ir atrás das entrevistas do reverendo Fábio Massari, né? Por hoje é só, era o que eu tinha para dizer. Fiquem com Deus.